Olá, pessoal! Estamos aqui começando um novo episódio do podcast Bola Toda. E hoje eu tenho uma pessoa assim super especial. Saúde do trabalhador, gente! Ó, que assunto interessante! Solta a vinheta! Então, estamos aqui com a nossa amiga Denise, né? A nossa enfermeira da 9ª Regional, é responsável pela saúde do trabalhador. Me fala um pouco sobre você. Quem é a Denise? Onde se formou? O que você está fazendo aqui em Foz do Iguaçu? Essa é a tua câmera ali, ó. Então, meu nome é Denise, né? Denise Paulino. Na verdade, eu não moro em Foz do Iguaçu, eu moro em Curitiba. Trabalho para o SEST, que é a Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador, né, que é um Sereste estadual, mas temporariamente, eu estou relocada temporariamente na 9ª Regional de Saúde, no setor de saúde do trabalhador, né, porque eu estou fazendo um doutorado aqui, né, na UniOeste, no programa Saúde, Sociedade, Cultura e Fronteiras. Então, enquanto isso, eu também estou trabalhando para a 9ª Regional de Saúde e cuidando dos 9 municípios daqui, que inclui, né, o município sede, que é Foz do Iguaçu. Sou formada em enfermagem, né, bacharelado em licenciatura na Universidade Federal do Paraná, onde também fiz o meu mestrado em saúde coletiva. E também tem uma especialização em saúde do trabalhador também, e outras especializações de terapias complementares, auriculoterapia. Gosto também da saúde alternativa, complementar. Gente, ela tá sendo bastante humilde, ela manja pra caramba. Sei que existe uma política nacional de saúde do trabalhador. Qual é a finalidade principal desta política? Você pode expor um pouco mais sobre isso? A Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela tem a intenção e o objetivo de prestar mesmo, de cuidar mesmo, de dar essa atenção integral no SUS, né, garantir essa atenção integral no SUS para o trabalhador. E é importante falar que o trabalhador para o SUS é diferente do entendimento do trabalhador para o Ministério do Trabalho, né, da Previdência, por exemplo, porque para direitos trabalhistas, por exemplo, né, que se acessa no Ministério da Previdência, o trabalhador tem que ser um trabalhador formal, registrado, registro em carteira. Para o SUS, para a saúde, trabalhador é todo aquela pessoa que tem um serviço remunerado, seja formal, seja informal, seja rural, urbano, autônomo, enfim, independente do vínculo, ele é considerado trabalhador. E ele tem direito ao cuidado enquanto um trabalhador, né? Então, a política, ela versa sobre isso. Ela não só também fala da assistência, que seria para recuperação da saúde em alguma situação relacionada ao trabalho, nessa perspectiva, né, da saúde do trabalhador, mas também da vigilância das doenças, dos agravos, o monitoramento e a prevenção através de educação permanente, das equipes, dos profissionais e até da população, né? Agora, eu estou com uma dúvida aqui. Por exemplo, eu sou um trabalhador, mas eu trabalho lá numa empresa, mas não tenho carteira assinada. Sofro um acidente dentro da empresa que eu trabalho. É um acidente de trabalho. Sim. Uhum. Nesse caso, ele vai ter os mesmos direitos que um funcionário que tem carteira assinada? Em relação à saúde, sim, ele pode e deve ser atendido em qualquer serviço de saúde, né? E a sua notificação desse agravo, desse acidente, se foi um acidente, né? Ser notificado, essa notificação vai ser monitorada, vai chegar até a vigilância pode fazer uma inspeção nesse ambiente de trabalho, para verificar se as normas regulamentadoras de segurança estão em dia, se estão adequadas, se tem programas de monitoramento, se as máquinas estão com as proteções que precisam ter.
enfim, isso é a função da saúde, né? Agora, o acesso... E, no caso, o agente da saúde, ele notifica a empresa, o funcionário não está com carteira assinada, nesse caso? Não, já que ele não faz esse papel. A saúde não tem esse papel. Agora, dependendo da situação que essa empresa tiver, depende muito da situação, né? De como que como que isso está acontecendo. O Ministério Público do Trabalho muitas vezes também é acionado, não necessariamente pela saúde, mas muitas vezes por conta de uma vigilância de rumor, né? Que é uma notícia, às vezes explodiu um silo, né? Algo onde acontece essa intervenção, ele sim pode fazer essa... Como que aconteceu no Paraná, né? Como que aconteceu e que gerou, inclusive, um programa que está sendo implantado no Paraná inteiro, que é o Programa de Monitoramento dos Silos, que são as unidades de armazenamento de grãos, né? Uhum. Como que acontecem as ações no município para a saúde do trabalhador? E como se articula entre o Estado e o município? Qual é a relação desse Estado e o município com a saúde do trabalhador? Assim, eu acho que antes de eu explicar e entrar especificamente na saúde do trabalhador, o SUS, em geral, ele funciona assim, o município é onde se executa mesmo a saúde, onde acontece as ações diretas, né, diretamente ligado ao usuário do SUS, né, a pessoa que está sendo atendida. Então, o município ele vai fazer assistência através da unidade básica de saúde ou de um serviço especializado, um CAPS, né, um centro de atenção psicossocial, um hospital, um atendimento de emergência. Ele vai fazer isso e a vigilância de saúde do trabalhador municipal vai fazer o monitoramento das notificações que vão ser realizadas. Então, as equipes da atenção básica ou desses outros equipamentos de saúde notificam, essa notificação sobe para a vigilância e a vigilância monitora e verifica o que precisa qualificar nessa ficha, se precisa fazer uma inspeção no ambiente de trabalho para ver os processos, né, e o próprio ambiente de trabalho, fazer algum tipo de intervenção através do PAS, né, que é o processo administrativo sanitário, que é a partir do Código Sanitário ou do Estado do Paraná ou municipal, se o município tiver. Então, isso vão ser as intervenções que o próprio município faz. O Estado, ele faz uma base de apoio técnico. Então, se o município tiver uma necessidade de suporte para poder fazer uma inspeção, de repente, a uma empresa muito grande, com um ambiente muito grande, né, muitos profissionais, então precisa de um apoio técnico para isso, por conta do quantitativo de pessoas, ou, inclusive, uma especificidade, aí o Estado também pode ser acionado, né? Pode e deve ser acionado, né? Tanto o Estado pode acionar a partir de que, porque as informações, essas notificações sobem dos municípios sobem para o Estado. O Estado monitora, qualifica e sobe para o Ministério da Saúde. Assim funciona o Sistema Nacional de Notificação. Mas, enquanto o Estado está monitorando, se ele identifica também alguma alteração, algo que chama atenção, ele pode ele mesmo acionar o município e falar, vamos fazer uma ação conjunta em determinado ramo produtivo ou em determinado local, porque tem algum agravo ou alguns acidentes acontecendo a mais, tem algo de diferente acontecendo, a gente precisa olhar, né? Sempre com o foco na saúde do trabalhador, né? Na qualidade de vida dessas pessoas, desses trabalhadores e trabalhadoras. E normalmente este é o apoio também para fazer educação permanente. Muitas vezes a equipe do município solicita apoio técnico do Estado para ir fazer uma qualificação nos profissionais de determinado município ou dos municípios da própria regional inteira sobre o assunto saúde do trabalhador, seja notificação, seja de manejo de situação ou correlação como correlacionar a doença, né, ou o agravo com o trabalho para qualificar a ficha. Então, assim, normalmente essa é a parceria, normalmente não, essa é a parceria entre municípios e Estado. Olha, você que está nos ouvindo, nos assistindo, comente aí o que você está achando desse papo maravilhoso. Você é trabalhador, né? Então, você tem alguma dúvida? Faz os comentários aí que a gente vai responder você com o maior carinho, maior atenção. E se eu não souber,
eu passo para nossa autora, né? Ela conhece muito. Então, nós estávamos conversando que eu acho que é um dos maiores problemas do Brasil com relação a não ter um sistema integrado de saúde, como que acontece na Suíça. Por exemplo, o indivíduo é atendido no consultório particular, mas o sistema, a base de dados, ela é integrada, seja atendido no município, no estado, ou em qualquer ponto. Se ele é atendido por um plano de saúde, a base de dados da ficha do trabalhador, ele é integrado, é do Estado. E no Brasil não ocorre isso. Esse acho que é um dos maiores problemas da dificuldade da falta de notificação, porque o indivíduo vai, às vezes, num hospital particular, foi atendido, mas muitas vezes ele não é notificado e nem essa base de dados vai para o Estado, né? Ou vai para o município. O que você acha sobre isso? Com certeza um sistema unificado que conversasse, tivesse interface dessas várias possibilidades, né, da saúde, seria incrível, né, seria um avanço imenso, e porque você conseguiria correlacionar uma ficha com outra, por exemplo, nos sistemas de notificação. Às vezes a gente tem um número grande de acidentes de trabalho em um determinado período, e você vai olhar na ficha acidentes graves. Então, muito provavelmente, aconteceram óbitos, por exemplo, ali. E você vai no sistema daí de informações de mortalidade, que é o SIM, e não tem. Por quê? Porque na ficha de notificação que sobe para esse sistema, tem um campozinho lá, que é o Y96, sim ou não se está relacionado ao trabalho. E como é óbito, muitas vezes os profissionais não preenchem. Então, mas essa ficha também, o cara que é atendido, por exemplo, que faleceu no hospital privado, essa fichinha também vai? Não vai, né? Porque não é integrado no sistema. Ele sobe, mas o preenchimento qualificado da ficha muitas vezes não é feito. Só que um sistema não conversa com o outro. Então, se você olhar o sistema de notificações, essa informação não está. No SIM, daí acaba não estando. Então, parece que ninguém faleceu em decorrência do trabalho em determinado período, por exemplo, né? Você falou sobre a integração do sistema de base de dados, tudo, como acontece na China, como acontece na Suíça. Certo. Aqui nós não temos, né? E, por exemplo, você pega, por exemplo, que eu conheço o sistema, né? Trabalhei na área de desenvolvimento. Então, você vê, por exemplo, Foz do Iguaçu tem um sistema, um programa, aí você vai em Santa Terezinha, é outro programa totalmente diferente. Esse programa não conversa com DataSUS, não tem uma base de dados. Isso. Isso é bem complicado. É complicadíssimo. Você perde muita informação com isso. Agora, com a questão de notificação, existem as notificações que são compulsórias. As notificações compulsórias, elas são aquelas onde o profissional é obrigado a notificar. Não é uma questão de escolha dele. Mas é claro que isso vai muito do profissional, do conhecimento, às vezes de ter conhecimento e de se implicar com isso. Porque, inclusive, no Código Penal a gente tem penal, ou seja, é um dever civil, né? De notificar quando for uma notificação compulsória. Para a saúde do trabalhador, a gente tem 9, 10, agora incluíram mais alguns, mas são mais de 9 agravos relacionados ao trabalhador, ao trabalho, né? Então, não só acidente de trabalho com material biológico, intoxicações relacionadas ao trabalho, transtorno mental relacionado ao trabalho, câncer relacionado ao trabalho, dermatose ocupacional, PAIR, que é perda auditiva relacionada ao trabalho, distúrbio de voz, que entrou recentemente, relacionado ao trabalho, e também acidentes com animais peçonhentos relacionados ao trabalho. Acho que são essas, eu acho que eu estou esquecendo uma, mas no geral é isso, e os profissionais deveriam notificar isso. Né? Essas são sem sombra de dúvida. Mas a gente tem uma portaria do ano passado, 2024, a portaria 5.201, que trouxe nos seus anexos da portaria assim, um esquema para facilitar. Então, assim, você tem
o agravo, você tem as características desse agravo, né, o CID. Então, para você ajuda já o profissional a correlacionar se aquela situação que ele está identificando no usuário ali, né, que está adoecido ou em sofrimento, a correlacionar aquilo com o trabalho. Então, ele já pode, quando notificar, já preencher de forma qualificada essa ficha, já demonstrando que tem uma correlação com o trabalho, o que se esse trabalhador, por exemplo, for registrado, já ajuda na questão da CAT, né, já corrobora com a CAT, já garante mais direitos ampliados, né, direitos também previdenciários, por exemplo, né. Você vê, doutora, como é que essa questão da base de dados, você vê que agora o ministro da Justiça está querendo fazer um sistema único, também na questão da Polícia Federal e civil, estadual e as guardas municipais, para poder ter todo o controle, para você fazer até cruzamento de dados, até com forma de você fazer, como é que se diz? Estudos, né? Porque você faz uma ação mais focada naquele problema. E você vê que, por exemplo, a China, você vê o tamanho da China, a população da China, ele tem um sistema integrado todinho. Quer dizer, imagine se nós tivéssemos um sistema integrado da saúde, o governo federal, a base o SUS, né, o sistema SUS, descesse esse sistema todo para todas as prefeituras, todo o estado. É o mesmo formulário, a mesma coisa. Se tiver que mudar, muda para todo mundo. Você imagina o que isso seria de informação científica Sim. para as universidades, para pesquisa, né? Seria uma coisa assim... E informações qualificadas, né? Porque a gente percebe que campos como raça, cor, né, que são terminologias do IBGE ainda, idade, não são preenchidas. Não são preenchidas. E isso faz uma diferença imensa da forma, opção sexual. Ainda colocam como sexo feminino, masculino, e você abrir esse leque de entendimento, você vai qualificar o cuidado de uma forma muito maior. Mas assim, existe já conversas tanto do Ministério da Saúde como do Estado, sei do Estado do Paraná, então, mas entendo que é algo que é a nível nacional. Que deve ser nível nacional. Já caminhando para isso. Está caminhando para isso, assim. Existe muita essa necessidade, assim, né? Inclusive para monitoramento, inclusive pós-pandemia. Recentemente eu estava numa oficina pós-evento respiratório, porque tivemos nesse ano aumentos e picos de doenças respiratórias, de alguns vírus circulantes, com um comportamento um pouco diferenciado. E com esse monitoramento que está sendo feito, a gente consegue observar que não voltamos e não vamos, provavelmente, nunca mais voltar a níveis anteriores à Covid. Então, assim, isso tem uma capilaridade em todo o âmbito da saúde, desde o sistema terciário, desde a atenção básica, vigilância, porque se não se integrar e conversar, e ter a informação com painéis visuais, isso não vai avançar, e a gente corre risco de ter outra pandemia. Nós tivemos aqui um prefeito que fez uma creche num bairro onde a população maior era idoso. Exato. A informação é preciosa, né? A informação qualificada, né? Então o cara fez uma creche num bairro, entendeu? Onde a maior população é de idoso, quase não tem criança no bairro. Quer dizer, isso é uma tristeza, uma tremenda gafe e um uso do dinheiro público de forma equivocada. Por exemplo, você anda aqui na cidade de Foz do Iguaçu, você vê um monte de academias de idosos, né? Aquela academia de academia de saúde, né? Mas você vê, são tudo vazio. Por quê? Porque não existe uma política por trás, né? Onde que deveria ser implantado? No meu entendimento,
se fosse uma coisa discutida com a sociedade, no meu entendimento, deveria ser do lado do posto de saúde, porque ali eu poderia ter um fisioterapeuta, né, um educador físico vinculado à saúde da família, porque aí você teria todo um trabalho, né, junto do bairro para atender a população. Inclusive vinculado a algum programa de saúde já estruturado mesmo, né? E em Mauá, eu tive o prazer de estar em Mauá, né, conheci como é que era. Olha, fiquei impressionado mesmo como é que funcionava. Como é que tinha toda uma política, tinha um educador, tinha ele tinha aula de tai chi para o idoso, então era uma coisa assim era muito bem feito mesmo. Não ficou esse negócio assim, você vai em tudo quanto é lugar, aí o pessoal instala uma academia, numa rua, de um monte de acesso. Como que vai chegar lá? Como é que vai chegar lá? Então, por falta de quê? De base de planejamento de discussão. Exatamente, né? que é feito a partir de informação. E a informação qualificada. Que vai vir através dos sistemas mesmo. Foz do Iguaçu atende às portarias do Ministério da Saúde em relação à saúde do trabalhador? Atende. Como eu comentei há pouco, o SUS ele funciona assim. Então, os municípios são estruturados para funcionar através disso. E a grande portaria de saúde do trabalhador é a própria política, né? Que também versa e fala sobre trabalhar em rede. Então, a rede é o que tem de disponível no município de equipamentos. Então, o município tem unidades de saúde, né? O município tem serviço de atendimento emergencial, tem centro de atenção psicossocial, né? E tem outros setores que são setorial, né? Os CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social, enfim. E esses equipamentos todos podem ser considerados da rede de atenção à saúde do trabalhador, porque a política de saúde do trabalhador, ela é uma política que ela já nasce transversal. Ela tem que ser transversal às outras políticas. Porque, por exemplo, você tem a política da materno-infantil, né? Então, você sim pode ter uma gestante que é trabalhadora. Então, ela tem que ser, essa pessoa, quando o usuário do SUS, quando ele é olhado, ele tem que ser olhado na sua integralidade. Então, ele não é só uma gestante, nesse exemplo que eu dei, mas ela é uma trabalhadora. Ele não é só um idoso, mas ele pode ser um trabalhador, né? Porque, mas ele já aposentou. Mas muitos, essa é uma realidade, né, atual, muitos idosos, ainda que aposentados, sofrem acidente de trabalho. Como assim? Inclusive, isso é um dos erros comuns na ficha de notificação, porque daí a pessoa escreve lá que ele é aposentado. Eu falei, mas como é que ele sofreu um acidente de trabalho se ele é aposentado? Na realidade, quando você preenche a ficha de notificação, isso a gente explica em muita educação permanente, né, capacitações dos profissionais, porque os profissionais estão sempre entrando e saindo, né, então você tem que sempre estar atualizando a informação. Mas se o trabalhador era um idoso e ele estava roçando um quintal para ganhar uma renda a mais, e ele sofreu um acidente fazendo essa atividade, é essa atividade que vai entrar como a ocupação naquele momento. Porque foi aquela ocupação que fez, né? Hoje tem idoso trabalhando no supermercado. Empacotando, exato. Quer dizer, ou então como caixa. Exato. Né? Se ele tiver alguma queda, se ele tiver alguma lesão por esforço repetitivo, você não pode pôr que ele é aposentado, porque teoricamente um aposentado não está fazendo nada disso, né? De trabalho formal. Então, você precisa qualificar a ficha. Então, é disso que a gente fala. Tudo gira em torno da ficha de notificação, da qualidade das informações, que é o que a gente acabou de falar também, qualidade da informação. O Sereste, por exemplo, por que Foz do Iguaçu não tem direito a um Sereste? Sereste é um centro de referência, né, de saúde do trabalhador. Posso primeiro inverter isso? Pode inverter, fica à vontade. Porque o Sereste, assim, no estado do Paraná, nós temos um Sereste estadual, que é a Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador, que fica lá no município de Curitiba, que é a capital. A gente tem um Sereste municipal, que é o Sereste de Curitiba. O município de Curitiba conseguiu habilitar, eu já vou chegar lá de novo. E a gente tem 8 Serestes macro-regionais. Então, o estado do Paraná, para habilitar esses oito Serestes macro-regionais, que são de base estadual, e o que ele fez? Ele dividiu, o estado do Paraná, já pela saúde, é dividido em 22 regionais, pelo sistema de saúde.
Nós, aqui em Foz do Iguaçu, ficamos na 9ª Regional de Saúde. Né? Curitiba, por exemplo, é a 2ª Regional de Saúde. Paranaguá, que é lá no litoral, é a 1ª Regional de Saúde. Toledo é a 20ª Regional de Saúde. Cascavel é a 10ª Regional de Saúde. Esses municípios que eu falei são os municípios sedes de cada regional. A macro-regional é dividida em 8 macro-regionais. Então, cada macro-regional engloba um quantitativo de regionais. Nós estamos sob no território, né, adscrito do Sereste Macro-Oeste. Nosso Sereste é o Sereste Macro-Oeste. Ele é composto pela Regional de Cascavel, Regional de Foz do Iguaçu e Regional de Toledo. Como uma macro-regional, ele tem que ter um município sede. E daí foi elegido o município de Cascavel. Mas todos os municípios dessas 3 regionais, estão sob, né, o Sereste Macro-Regional Oeste. A equipe do Sereste, se ela ficasse toda, né, do Sereste Macro-Regional Oeste, se ela ficasse toda no município de Cascavel, ia ser difícil dela olhar um pouco mais de perto e também estar próximo dos municípios, por exemplo, lá de Toledo, até mesmo daqui, de Foz e tal. Então, se organizou, quando se estruturou isso, que as equipes do Sereste Macro-Regional Oeste, e todos os Serestes são assim também, elas ficam cada uma numa regional, um tanto em uma regional. Então, existe na 9ª Regional, no momento, 2 técnicos de saúde do trabalhador, um sou eu, outro é o Felipe, que nós cuidamos da saúde do trabalhador para os 9 municípios da Regional Foz do Iguaçu, mas estamos e somos parte da Macro-Regional Oeste. Né? E tem alguns profissionais na Regional de Cascavel, que também compõem esse Sereste, Macro-Regional Oeste, e alguns profissionais na 20ª Regional de Saúde, que compõem esse macro. Então, todos nós somos a equipe da Macro-Regional Oeste. Falei tudo isso para explicar um pouco da lógica, porque, sim, para você conseguir habilitar um Sereste, que faz parte da política, né, nacional, então o nível federal ele é responsável por essa organização da política e pelo fomento, né, pelo financiamento. Então, os estados organizam projetos dentro de critérios para poder solicitar essa habilitação e passar a receber uma verba para poder fazer e desenvolver essas ações, né, que um Sereste faz. E os critérios são equipe mínima, né? Tem alguns critérios, mas eu falei da equipe mínima, por isso que eu falei da distribuição da equipe, para você conseguir contemplar um quantitativo, para você conseguir habilitar um Sereste. Para Sereste municipal, existe o critério também da população, que precisa ter 500 mil habitantes. Por isso, só Curitiba, no estado do Paraná, conseguiu a habilitação para Sereste municipal. Mas existe também a possibilidade de Sereste regional, que não seria o macro-regional, seria regional. E é, inclusive, de interesse do Ministério da Saúde e pactuado também com o governo estadual, de que tenham pelo menos 3 Serestes regionais no estado do Paraná em pontos estratégicos. Paranaguá, por causa do Porto, né? Londrina, também por conta do tamanho, da importância nesse sentido. As indústrias, né, de Londrina. Exato. E Foz do Iguaçu, né? No momento, a gente já tem em andamento, em vias de habilitar, Londrina. Londrina já conseguiu passar por CIB, por CIR, né, que são os conselhos, né, todos os outros critérios para habilitação, já está no gabinete do secretário, enfim, está em vias de subir para ministério para, muito possivelmente, fechar a habilitação e se tornar um Sereste regional com a sede em Londrina. Então, a gente chamaria de Sereste Regional Londrina, né, assim como é o Sereste Municipal Curitiba. O que não impede, porque já teve um momento de tratativas em Foz do Iguaçu para isso, então, assim, não tá fora do radar, assim,
do interesse, assim, do Estado, do Ministério, e pactuado isso, sim. Então, muito provavelmente é questão de organização de conseguir cumprir com esses critérios, né? Porque precisa ter uma equipe mínima, e aí precisa garantir isso, tem as contrapartidas de município, enfim, de cada instância, né? Para você que está nos vendo e nos assistindo aí, olha, o que você acha de ter um Sereste em Foz do Iguaçu? Nós merecemos, né? Tem ali o Porto Seco, o volume de atendimentos que nós fazemos aqui na nossa cidade, né? Então, acho que você que é deputado, o que você acha aí? Recomenda lá, põe a tua canetinha em recomendação para trazer um Sereste para Foz do Iguaçu. O trabalhador merece, hein? Mas a gente falando sobre a questão do Sereste, e a gente fica preocupado porque a gente não vê uma política, né? A gente vê, por exemplo, Cascavel, geralmente ele é privilegiado em tudo. E isso que a gente percebe. Mas por quê? Porque Cascavel tem uma quantidade boa de deputados federais e estaduais. E Foz do Iguaçu, ela peca nisso na hora de votar, ela acaba votando em um deputado que vem aqui, pega o voto, se elege, mas acaba não fazendo o deverzinho de casa. O prefeito de Foz do Iguaçu, por sinal, ele tem um compromisso muito grande com o Foz, tem conseguido bastante recurso com o governador, ele é muito alinhado com o governador. E eu torço que essa gestão consiga fazer um trabalho relevante para a nossa cidade, porque a nossa cidade merece, eu moro aqui, eu faço questão. Quantos óbitos temos relacionados ao trabalho? Você falou da dificuldade disso, né? Você já tinha falado, né? Quais as doenças ou agravo mais comum relacionado à saúde do trabalhador no nosso município? Então, a Foz do Iguaçu, eu estava dando uma olhada nos dados de uma série histórica que foi feita no Boletim Epidemiológico do Estado do Paraná o ano passado, né? Saiu esse ano. E Foz do Iguaçu, e se mantém assim, né? Então é uma tendência estável de ter acidentes de trabalho, né, em primeiro lugar, acidentes de intoxicação relacionada ao trabalho. Então, é uma cidade que tem, muito provavelmente, no entorno a região agrícola, né? Então, há intoxicações por agrotóxicos, muito provavelmente, que impactam nessas intoxicações. Mas também outras... O fato da gente morar numa cidade fronteira, aí existe muito tráfico de agrotóxico, muito né? Provavelmente. Que não tem controle, Exato. E aí foge, fica muito difícil da fiscalização. Exato. E conversa um pouco com o que você estava comentando agora sobre esse fluxo transfronteiriço mesmo, e muitas pessoas que buscam atendimento também no SUS, porque o SUS é bem brasiguaios que trabalham no Paraguai e lá não tem controle do agrotóxico, né? E aí ele vem doente, vem ali e ele usa lá e ocupa o espaço no hospital municipal, que é o sistema de saúde, né, a lógica de saúde no Brasil é uma, no Paraguai é outra e na Argentina é outra. São literalmente distintas as três. Totalmente diferentes. Então, realmente, muitos buscam mesmo um atendimento aqui, né? Em especial os paraguaios, né? Que a fronteira é um pouco mais porosa, né? Mais fluida. Você sabe, no Paraguai, o indivíduo, quando é hospitalizado, o médico faz a relação do que ele tem que comprar tudo. Gases. Tudo. Agulha, porque não é tudo. Não é um direito, né? Então, o pessoal não tem noção do que é. Não tem noção. Vai lá para os Estados Unidos para tu ver como é que você é tratado na saúde. E a Constituição Cidadã é só aqui no Brasil, né? Com os direitos garantidos. A saúde no Brasil é top. É top das galáxias. E eu sou uma defensora do SUS. Viva o SUS! Eu amo o SUS. Também. Porque, sem brincadeira, tem muita gente que tem plano de saúde e quando está numa situação precária mesmo que o plano não cobre, quem que ele recorre? Exato. Meu pai mesmo tem uma condição clínica, né, que é genética, e ele precisa de um quimioterápico, ainda que não seja um câncer, mas é um quimioterápico, de uso contínuo. E esse quimioterápico, uma caixinha custa R$40 mil.
ele conseguiu com o plano de saúde, mas por intervenção do SUS. Do SUS. Ainda que ele tenha acesso a um plano de saúde, o plano de saúde estava se negando, e daí com isso o SUS fez uma intervenção através da Anvisa. Não, tá aqui, isso daqui você tem que cumprir ele. E ele recebe, são 2 caixinhas que ele toma por mês, ou seja, seriam uns R$80 mil por mês, e seria inviável manter. E aí você vê que tem também a questão da judicialização da saúde, que é o que mais tem no Brasil, né? E são os ricos que fazem isso. Exato. Porque o pobre, ele não tem bons advogados Exato. que sabem judicializar. Então tem muitos remédios caríssimos que custam milhões de reais e que no fritar dos ovos quem paga somos nós. Exato. Porque ele judicializou, a justiça manda o Estado é obrigado a comprar. Ainda que o Estado tem também as farmácias especiais, né? Que é uma garantia de acesso a medicações de alto custo, né? E são garantidas pelo SUS. Doutora, foi muito bom você ter falado isso. Isso é uma das coisas que às vezes eu tenho orientado alguns idosos. Porque eu, por exemplo, para o diabético, eu uso o Forxiga, né? Que é um excelente remédio para o diabetes. Mas ele, pelo SUS, né? Pela farmácia popular, é só a partir dos 60 anos, né? Então, mas a nona regional dá esses remédios gratuitos. Só que os médicos não sabem notificar, porque tem que fazer uma papelada danada. Eu acho que eles ficam com preguiça de preencher. Então, ó, você que é idoso, que é diabético, cobra do teu médico, cobra mesmo. Se ele não te der, você vai, bate na pá, cria o barraco que for, mas exige o teu remédio que você tem direito. Que a nona regional de saúde tem um batalhão de remédio que a farmácia popular não fornece, mas a nona regional oferece. E normalmente essa papelada, ela tem uma burocracia que é necessária, porque a gente tem um atendimento a uma população muito grande, né? Então, mas ela é uma primeira vez. Depois, a manutenção disso é só através das receitas e de período em período. Então, isso, a primeira vez, talvez seja um pouco mais complicado. Então, os profissionais, exigir um pouco dos profissionais vale a pena, porque eles preenchendo isso e registrando, feito esse cadastro, essa manutenção, ela é mais tranquila de se fazer. E daí a pessoa tem acesso a algo que é melhor, com menos efeitos colaterais, ou com efetividade, que por conta própria não conseguiria acessar, né? Então, a qualidade de vida aumenta. Isso é SUS, né? Isso é saúde. Isso, eu acho... brincadeira não. Mas retomando, e eu estava falando dos agravos, né, e doenças que mais são notificadas em Foz do Iguaçu, eu falei de acidente de trabalho, acidente com material biológico também. Teve um comportamento interessante, o ano passado a gente teve, em segundo lugar, acidente com material biológico aqui em Foz do Iguaçu, mas esse ano inverteu. Então, algo aconteceu, muito provavelmente algumas intervenções ocorreram, mas a gente precisaria esperar até o final do ano para poder também ter uma noção mais correta, porque pode ser que em momentos de maior turismo isso aumente, né? E a intoxicação, né, relacionada ao trabalho, mas de doenças mesmo, a LER e DORT, né, lesões por esforços repetitivos, né, doenças osteomusculares, né, e transtorno mental relacionado ao trabalho. Ainda que quantitativo seja muito pequeno, perto do que é a realidade que a gente observa. Agora, de dados que a gente observa no Ministério do Trabalho. Você não acha que essa doença do LER, o pessoal fala que é a doença do trabalho, eu até acho que tem alguma influência, mas tem um agravo das pessoas que estão usando o celular, né? Assim, eu digo... Hoje, as redes sociais, as pessoas ficam o tempo todo no celular, isso acaba... Ou ficar deitado, né, segurando o celular, tem algumas lesões que podem acontecer por conta disso. Só que assim, para você dizer que é LER-DORT relacionado ao trabalho, né, com a notificação da LER-DORT relacionada ao trabalho, você tem que cumprir o critério do trabalho, né? Então, assim, qual o tipo de trabalho que você faz, qual é especificamente a lesão que você faz, um manguito rotator, né, alguma coisa de túnel do carpo. Você chega com uma LER de ombro, né? Ainda não fechou o diagnóstico, o profissional médico. Mas, na história desse trabalhador, ele trabalha num frigorífico, pegando uma carcaça e colocando no gancho o dia inteiro. O dia inteiro, aquelas carcaças super pesadas. E
Então, pode ser, muito provavelmente, ou melhor, está relacionado ao trabalho. Mas, Denise, você não acha que existe também uma falta de política a nível de, por exemplo, de saúde mesmo pública voltado para o trabalhador na questão da educação física? Que, por exemplo, se você estimula o trabalhador ele fazer exercícios, né? Se a gente tivesse academia lá, mas tivesse uma política nesse sentido, a gente vê que o volume de exercício que você faz a nível muscular, isso fortalece. Esse volume de doença é por ausência das pessoas não fazerem ginástica em casa? Olha, você acha que deve ter alguma influência nesse sentido? Olha, não, você não está errado no seu raciocínio, né, no pensamento. Com certeza, quando a gente faz exercícios físicos regulares, a gente fortalece musculatura, a gente fortalece sistema cardiorrespiratório, a gente vai melhorar nosso cognitivo, né, nossa circulação sanguínea, e, consequentemente, várias coisas vão ficar melhores no nosso corpo, né, porque você vai oxigenar melhor, você vai, enfim, estimular o seu corpo positivamente. Porém, quando a gente fala de trabalho, e que o trabalho está adoecendo, é porque aquilo está fora do limite aceitável. Então, assim, se você pensa na dinâmica de um trabalho onde esse esforço chega a fazer uma lesão, é porque isso está além de uma possibilidade daquele corpo, né? Mas sim, né? Tanto que por exemplo, normas regulamentadoras, você pode contemplar e muitas empresas cumprem com as normas regulamentadoras e até às vezes vão além um pouco, já fazendo nas suas atividades de exercício laboral ou estímulo ou convênios com academias, justamente porque pensam dessa maneira e que de fato é um pensamento positivo, assim, adequado, não é incorreto. Porém, o trabalho ele pode adoecer a pessoa, ele pode, se ele passar de um determinado limite. Então, excessos de carga como que eu posso usar, que palavra eu posso usar, mas assim, os trabalhadores muitas vezes caem numa espécie de armadilha, mas que a gente entende por conta da dinâmica atual, econômica atual. Talvez seja até por questão de educação, né? Dele mesmo, uma falta de educação, de informação dele, ele acaba fazendo determinados esforço repetitivo que ele acha, não, isso aí não vai acontecer nada aí quando vai ver. Então, aí o que acontece? A dinâmica econômica mesmo, mundial, ela tem demandado salários menores, precarização de trabalho. Então, assim, o trabalhador, se é ofertado para ele, por exemplo, um extra, né, uma hora extra, ele vai aceitando. Então, isso é uma briga constante. Por exemplo, indústrias automobilísticas, os sindicatos e tal, eles ficam o tempo todo em negociação, porque para o trabalhador, na situação, às vezes, que ele está econômica mesmo, ele vai aceitando, mas ele vai sendo lesionado. E muitas vezes de forma irrecuperável. Isso que você está falando me remete a uma coisa muito interessante, desculpa te interromper. Claro. Por exemplo, aquele trabalhador que trabalha numa loja de material de construção, ele pega aquele saco de cimento de 50 quilos. Construção civil? Cara, aquilo é pesado. Construção civil, carga e descarga no Porto Seco. Né? Mas tem um equipamento, ele não usa. Aí você pensa assim, por isso que a gente tem inspeção de ambientes e processos de trabalho. Porque o trabalho prescrito, o trabalho que está lá escrito, o que você tem que fazer, o que é falado, muitas vezes é diferente do trabalho realmente executado. Porque, por exemplo, assim, você tem lá uma esteira de produção, mas ele tem pausas de tanto tempo, ele pode ir no banheiro, será? Se ele parar, ele não vai produzir tanto X, que ele precisa meta tal, senão ele não vai ter o abano tal, senão a linha inteira perde, ele vai ficar indisposto com o grupo, porque o grupo não quer perder a meta. Então ele não sai. Muitas mulheres têm infecção de bexiga em ramos produtivos que tem esteira. Porque ela fica muito tempo. Ela não pode, se ela sair para ir no banheiro, atrapalhou a esteira inteira. Então você tem uma dinâmica que ela não está visível. Ela é subjetiva ali. E é isso que o trabalhador muitas vezes está submetido a metas exaustivas, a metas de um trabalhador bancário. Ele fica muitas vezes fora do horário de trabalho, trabalhando em casa, porque ele precisa atingir metas. Você falou uma coisa que para mim é assustador.
A pessoa tá trabalhando numa esteira, né? Aquelas pessoas que cortam frango, por exemplo, né? Ela não pode sair porque ela trabalha, né? Quer dizer, é complicado, cara. Mas para isso existem as normas regulamentadoras. Então, assim, existem as normas regulamentadoras, a gente tem um processo de entendimento, de avaliação dos ambientes de processo de trabalho, que tem uma figura que é muito emblemática, ela é um triângulo invertido. Os EPIs, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, eles ficam aqui, nessa pontinha. Ele é a pontinha, e normalmente é o que o empregado fala, justifica, mas o trabalhador não usou o equipamento de proteção, por isso que ele se lesionou. E aquilo é o mínimo, porque daí você tem essas outras camadas que elas não são tão óbvias. Claro, tem os equipamentos de proteção coletiva, que são normalmente nas máquinas, né? Porque às vezes a gente não entra numa indústria, numa fábrica, a gente não tem muita noção dos riscos que pode ter nesses locais, quando a pessoa não trabalha, né? Mas existem serras, existem moedores, existem ganchos, existem equipamentos que são potencialmente perigosos. Então eles precisam eles vêm de fábrica com equipamentos e travas de segurança, mas com aquela trava ele vai trabalhar em um tempo menor e vai produzir um pouco menos. Então, em alguns locais, muitas vezes se tiram as travas, então precisa ir lá recolocar. Às vezes, ainda que tenha vindo de fábrica com tudo que se exige minimamente numa legislação, mas ainda assim causa um acidente, a gente vai lá, a gente faz uma sugestão, dá um prazo para correção daquilo lá, o empregador vai ter que, vai atrás de refazer ou criar algum tipo de proteção para aquilo, para que mais trabalhadores não sofram um acidente. Então, essa é a importância da vigilância, a notificação que avisa a vigilância, que vai até lá e faz isso. E o bom empregador, penso assim, ele percebe que isso faz diferença. Ele pode ter, às vezes, um custo com um equipamento que ele cria lá, uma trava de segurança, que custa para ele uns R$500, que seja, mas em perda, né, com a saúde do trabalhador, em indenização, ou até em produção, ele vai ter bem menos depois. Então, se o empregador, até do ponto de vista de visão do empregador, ele consegue ter um benefício. Mas o principal objetivo da saúde do trabalhador é a qualidade e diminuir o risco, né? Porque um dedo amputado é um dedo amputado para sempre, né? Agora, e uma Denise, morte, então... Você falou uma coisa interessante. Teve recentemente agora em São Paulo, sabe aquelas, como é que não sei, aquelas marquises que ficam lá de fora que para limpar o prédio, aí o trabalhador fica pendurado naquelas marquises para limpar, e aí tem um cinto de segurança. Sim, linha de vida. E parece que a empresa não tinha o cinto, e aí aconteceu do andaime cair, foi uma confusão danada, teve um acidente de trabalho, tudo. E aí, numa das entrevistas que deu na televisão, o trabalhador falou, não, a empresa, a gente sabe que tem que usar o cinto, mas a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, e aí a gente não tinha um cinto, a gente teve lá. E aí aconteceu que o meu amigo sofreu um acidente. Quer dizer, nesse caso, a responsabilidade é da empresa, mas do condomínio. O condomínio também é corresponsável, né? Porque ele deveria ter fiscalizado, né? Sim, são todos corresponsáveis. Sabe. Mas para a saúde, para a vigilância de saúde do trabalhador, isso eu acho importante dizer, assim. Até porque, muitas vezes, a gente é recebido com uma certa indisposição pelas empresas e tal. Mas como somos autoridade sanitária, a gente, né, tem uma portaria de autoridade sanitária, a gente tem o direito ao acesso, porque a gente vai a fins de inspeção sanitária, né? Sanitária no sentido de ligada à saúde, né? Então, é ligada à saúde do trabalhador nesse caso. A gente entra. Mas, assim, o objetivo da saúde não é responsabilizar, entendeu? Porque, assim, a gente ainda que tem... O teu foco é o trabalho, a saúde do trabalhador. É melhorar a qualidade de vida daquele trabalhador. Então, por exemplo, se a gente entra... Mas daí tem as notificações e daí você pode dar multa. Para chegar a uma multa, pela saúde. Para chegar a uma multa, e é uma multa que realmente os valores são simbólicos, porque o grande objetivo da saúde não é chegar na multa.
porque não vai fazer diferença nenhuma, não tem sentido muito. Ele é muito simbólico. É mais para organizar o processo. Então, como que a gente trabalha? A gente chega, identificou algo que está ali fora, ou não está cumprindo alguma coisa, ou mesmo que esteja cumprindo a norma regulamentadora, ou seja, está legal, mas causou um acidente, ou seja, tem um problema. Então, a gente identifica ali, olha, aqui, de repente, aqui se puser faz uma sugestão, ou solicita uma avaliação, e dá um prazo. O empresário vai lá, se conseguiu cumprir no prazo, ótimo, aquilo vai se encerrar. Porque o nosso objetivo era esse, era que arrumasse aquilo ali, que aquilo ali não machucasse mais ninguém. A gente não conseguiu por conta disso. Eles têm um processo, né? Eles respondem, solicitam delação de prazo, daí a gente aumenta e dá mais um prazo e beleza. Acontece dessa maneira. Não é algo que tem que ser num sentido de indisposição, não é uma coisa punitiva, porque o objetivo da saúde é organizar, é melhorar, é qualificar. A gente eu percebo, né, uma tendência dos grandes empresários de receber a saúde melhor. Porque ele acaba, né, dentro da perspectiva dele, né, que é uma perspectiva estritamente econômica, porque é um empresário, é um dono de uma empresa, então ele visa lucro, ok. E ele consegue observar que, com a nossa ação, a gente qualifica algo que ele, inclusive, pode fazer uma propaganda de que faz, né, de que cuida dos trabalhadores, se ele fizer. Então, para a gente, certo ponto, isso é bom, porque daí a gente consegue entrar e tem uma resposta, uma resolutividade maior. Mas, assim, existem ramos de produção que eles são, ainda que cumpram todas as normas, ainda que faça tudo direitinho, que o ambiente seja muito bacana, limpo, qualificado, ofereça benefícios para os trabalhadores, ainda assim, o tipo de trabalho é pesado, é adoecedor. Somente o esforço repetitivo. Exato. Então, mesmo que ele siga essas normas regulamentadoras do cuidado. Ai, me fugiu a palavra, mas que cuida, né, me fugiu. Mas que visa isso mesmo. Por exemplo, você fica tanto tempo nesse posto, daí você, de tanto em tanto tempo, vem um fiscal do setor, um superior, e fala, olha, tem que troca, vai para outro, porque aqui você faz muito esforço com essa daqui, depois lá você vai fazer esforço com outra área, você dilui um pouco esse esforço, você tende a ter um maior tempo de sobrevida dessas articulações, né? Então ele cumpre isso, mas ainda assim o trabalho é contínuo, é pesado, é diário, né? Ainda que você tenha, e muitas vezes o trabalhador é seduzido com a questão de uma hora extra, porque precisa, é a dinâmica social como está, e daí ele acaba se expondo a lesões. Vezes é pela necessidade, né? Necessidade. De manter a família, né? Então aí ele fica... Que é algo que foge um pouco do que a gente pode fazer intervir. Então o que a gente faz? A gente vai intervir nesses ambientes e nesses processos de trabalho, pontuando para as empresas, onde elas podem melhorar, qualificar, e a gente vai monitorando isso para ver se isso vai acontecendo. Você sabe que você estava comentando aí, mas sobre a questão do... eu até comentei isso com a minha faxineira, e ela disse que o rapaz estava cortando grama, e aí apareceu uma cobra, a cobra foi lá e mordeu ele, né? Aí foi medicado, aquela coisa todinha. Ele ficou afastado. Mas a pessoa, ela é responsável por esse trabalhador, né? Porque ele estava prestando serviço para ela, né? Aí essa falta de notificação é complicada, né? Porque, por exemplo, esse trabalhador, no local onde ele foi atendido, muito provavelmente um serviço de emergência, o serviço de emergência deve ter feito a notificação de acidente com animal peçonhento e preenchido o campo relacionado ao trabalho. Porque tem um campo, é uma ficha que você vai marcando sim ou não, vai marcando qual, né, selecionando coisas e vai marcando. Algumas em alguns municípios ainda é ficha de papel, alguns municípios já tem um sistema que você digita no computador. Mas ainda assim, a estrutura dela é a mesma. E daí isso vai subir como um acidente de trabalho. E
esse trabalhador, se ele tiver um registro, ele tem acesso à CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho, e daí pode acionar o serviço previdenciário. Nesse caso, na Previdência, quando você tem uma correlação estabelecida, bem estruturada, bem embasada, de que tem uma relação entre o trabalho e aquele agravo ou aquele adoecimento, a tendência é que o perito corrobore com isso, reafirme isso. Porque, assim, isso é uma coisa que, infelizmente, não é uma via de regra, né? A gente espera que todo trabalhador que sofreu um acidente, que tem uma notificação, tem uma CAT, tem uma história ali, né, no prontuário, que ele muitas vezes leva para a perícia, e de que isso seja reconhecido e ele receba o auxílio acidentário. Porque o auxílio acidentário, e o auxílio acidentário, apesar do nome acidentário, ele também tem para doenças também, né? Uhum. Mas o acidentário é quando a relação, que daí no caso do perito ele chama de nexo causal, é relacionado ao trabalho. Ele diz, sim, aí a pessoa vai ter direitos ampliados, né? Então, o valor do benefício vai ser um pouquinho maior, ele vai ter uma estabilidade de 1 ano, ele vai poder retornar ao trabalho depois que ele melhorar. Sim. Já quando ele tem contribuição, isso estou falando para trabalhadores formais, né? Ele tem contribuição, mas o perito, no momento da perícia, fala, acho que não concordo. Mesmo que tenha CAT, pode acontecer. Não é uma garantia, né? Mas se o perito não considerar que aquilo tem uma correlação com o trabalho, ele recebe o auxílio doença. Porque como ele teve contribuição, mas ele está doente, né, está afastado, ele vai receber auxílio doença. Esse auxílio doença, ele muitas vezes ele não garante uma estabilidade mais ampliada como o acidentário, o auxílio é um pouco menor, então muitas vezes o trabalhador, na hora que vê que recebeu o auxílio doença, ele desiste e volta a trabalhar. Então ele podia trabalhar? Ele vai voltar a trabalhar doente? Ou seja, ele vai piorar, né? Porque se ele adoeceu no trabalho, o trabalho está adoecendo ele, né? Então ele vai piorar. Então e quando ele piorar mesmo a ponto dele não conseguir mais trabalhar, muito provavelmente ele será demitido. Ou ele não vai, ou ele não vai conseguir. Alguma coisa vai acontecer, porque ele não vai mais trabalhar. E ele vai ser substituído. E ele não vai ter nenhum tipo de assistência, de amparo e nada legal. Então é muito importante quanto mais a gente conseguir qualificar as fichas, estabelecer essa correlação, a tendência é que a gente consiga convencer o perito de que esse trabalhador tem direito tem os seus direitos, né? Tem direito ao acesso a esses benefícios. Porém, quem decide é o perito, né? Então isso é lá no Ministério da Previdência, não é da Saúde, né? Essa distinção acho que é importante fazer, porque às vezes as pessoas ficam muito indignadas com o profissional de saúde e às vezes o profissional de saúde fez a parte dele. Né? E tem uma coisa, Denise, a quantidade hoje de trabalho informal tá grande, né? Por causa do Uber. Hoje o cara trabalha como Uber, delivery. Isso. E aí ele esquece, ele não faz a contribuição do SUS. E aí, se ele não faz a contribuição do SUS, como é que fica na questão da saúde? A contribuição do INSS, né? Porque assim, aí, para esses trabalhadores, o único direito que ele vai ter é o da saúde. O único direito que ele vai ter. Só que é um trabalhador que a gente tem que pensar... Mas ele não recebe dinheiro. Não, porque isso tem a ver com a Previdência. Com a Previdência. É outro ministério. Outro ministério. Entende? Mas os direitos de acompanhamento, de ser olhado, de ter uma vigilância... Ele vai ter o tratamento. Ele vai ter o tratamento. Então, mas eu acho importante a gente dizer isso, porque às vezes parece óbvio. O próprio trabalhador fala, mas isso é óbvio. Mas a gente precisa pensar na dinâmica disso. Porque o que acontece? A gente teve por um tempo a gente teve uma mudança de paradigma, inclusive, assim, social, onde as pessoas começaram a pensar o evento do MEI, né? Eu sou o patrão de mim mesmo. E isso foi uma ilusão. De início, muitas pessoas abandonaram, às vezes, empregos para abrir seu próprio negócio, mas que é uma dinâmica de mercado que não é tão simples. E muitas vezes as pessoas não estavam nem estruturadas para isso, nem tinham conhecimento muito para isso, e também o mercado não contempla muitas vezes tanta gente, né? Nessa ideia, nessa dinâmica.
E também porque tivemos várias crises, enfim, não é nem esse o ponto que eu quero chegar, mas o ponto é que a gente tem uma multidão de pessoas em trabalhos informais, sem contribuição para a INSS, sem recolhimento. E com risco muito maior, porque daí ele acaba não tendo limite de horário, né? Então, ou seja, ele se expõe muito mais tempo aos perigos do trabalho, né? Os potenciais perigos, seja no trânsito, quando é Uber, quando é motoboy, né? Ou então, negócio próprio, ele fica muito mais tempo em posição inadequada, com sobrecarga de estresse, e sem essa separação do lazer, do descanso, né? Então, essas pessoas estão muito mais propícias a adoecerem. Então, é uma multidão acionando o único direito que elas têm, que é a saúde. E que daí, muitas vezes, vai ficando... Então, Você sabe que o Lula tentou, né, regulamentar para ver se essas plataformas passassem a pagar, pelo menos, a previdência desse trabalhador. Eu entendo que deveria. Porque, na realidade, esse trabalhador, ele usa o serviço de saúde, né? Exato. E se ele adoece, e se ele não tem a contribuição, como é que fica a família dele? Exatamente, né? exatamente. Quer dizer, eu acho que essas plataformas têm a obrigação de pagar a contribuição desse trabalhador. Eu concordo. Né? Porque é uma forma de você manter a segurança desse trabalhador no benefício dele. Ele está pegando o carro, bate o carro, sofre um acidente, e aí? Eu concordo porque é isso, o trabalhador muitas vezes ele é o que sustenta, ou um provedor, ou o maior provedor, né, mesmo que seja um provedor compartilhado, né, mas aquele dinheiro é imprescindível, e a partir do momento que ele não pode trabalhar, ele não vai ter direito nenhum. O auxílio doença, por exemplo, ainda que não seja auxílio acidentário, mas auxílio doença que seja, o nome já diz, é um auxílio para enquanto a pessoa estiver doente, para ela poder se tratar, se recuperar, para daí sim voltar a trabalhar. Agora, se ela não pode nem se tratar, ela não tem condições, porque daí é isso, né? O que a gente está observando é que a dinâmica do social, né, e econômica está tão exigente, está tão pesada, estão diminuindo tantos direitos que as pessoas acabam, como eu comentei agora há pouco, desistindo até de um auxílio quando é doença, porque o valor é um pouco menor, e voltam a trabalhar. E se expõe novamente, adoecido, a novos agravos, a novas doenças. Então, assim, a gente vai ter, em muito pouco tempo, uma multidão de pessoas doentes, sem acesso a direitos, sem dinheiro, e o que vai ser feito? Eu tive num podcast que eu participei, e tinha acho que era um guarda, uma pessoa ligada à parte era um guarda municipal, da Guarda Flostrana. E ele estava falando que a quantidade de acidente de moto em Foz do Iguaçu é altíssimo. E aí ele falou que o custo no hospital chega de ser de 5 milhões de reais por mês, né? E aí eu falei para ele que a França adotou a moto de 3 rodas, que eles observaram, é a moto que na frente eles usam 2 rodas. E aí eu até mostrei a foto para ele, né, que eles fizeram, porque dá mais estabilidade, e isso diminuiu drasticamente o número de acidentes. E ele assim, por que não pensar numa ideia de se adotar aqui, ou se fazer um upgrade dessas motos, dos motoboy, modificando as motos para colocar 3 rodas? Porque o sistema e a forma, né, de como está organizado tudo isso está, de certa forma, tão cruel que muitas vezes a própria manutenção da moto, a compra da moto, toda a responsabilidade é do motoboy, né? Então ele não consegue nem... Então realmente teria que ser algo que não que fosse uma exigência para o trabalhador, mas uma espécie de benefício, né? Não é benefício, daí é uma garantia, né, para o trabalhador. Agora, muitas vezes, você falando, eu fiquei pensando, o que a gente escuta muito, e não só dos empresários, mas como das pessoas em geral, da população em geral, mas também, no exemplo da moto, eles só fazem loucura, eles atravessam de qualquer jeito, eles nem dão sinal, vão entrando, e daí você fica pensando, só que se ele atrasar 10 minutos para entregar a sua comida, é uma
Você reclama para o patrão dele, ele corre risco de perder uma gratificação, de perder até o emprego. Então ele vai entregar o quanto mais mesmo, ele vai fazer. E essas plataformas têm esses critérios, né? Esses algoritmos. Todas elas têm. Você sabe que eu tentei, viu? Você que é motoboy, eu tentei fazer uma organização, reunir um número de motoboy para a gente montar uma cooperativa, né? Para ajudar eles a ter uma forma de gestão, né? E eu não consegui isso aqui em Foz do Iguaçu, sabe? E olha que lá no Rio eu consegui ajudar a montar 2 cooperativas na área de alimentação. Okay. Aqui eu não consegui. Eu queria montar uma cooperativa de motoboy para eles mesmos, né? Uhum. Vai ter uma oficina, ter todo um sistema de controle para eles, de assistência dele. Né? Uhum. E algumas empresas que oferecem o serviço de motoboy, eu cheguei a convidar alguns empresários. Eles foram ver assim, arredir, achando que eu estava querendo prejudicar o trabalho dele, porque ia formalizar, dar mais conhecimento. Então, eu não tive êxito na ideia. Mas fica aí a inspiração. Para você que é motoboy, você tem que se reunir, se organizar. O sistema de cooperativa é uma das frentes de como que você pode se proteger, né? Em termos de que é uma ajuda coletiva. Com certeza. O trabalho coletivo. Né? Coletivo. Então são essas coisas. Doutora, mas obrigado por você estar aqui. O papo está muito interessante, né? Devemos voltar novamente, se Deus quiser. E eu gostaria que você, então, agora fizesse a sua palavra final, se despedisse aí desse público maravilhoso que está nos assistindo, nos ouvindo. Bem, eu vou aproveitar, então, falar uma coisinha que eu acho que é imprescindível, importante, que o trabalhador, quando for buscar serviço de saúde, qualquer serviço de saúde, em qualquer instância, seja na unidade de saúde, seja num centro de atendimento especializado, num hospital, que fale, se identifique enquanto trabalhador. A gente da vigilância, do Serestes, a gente tem feito essa qualificação, essa educação permanente para os profissionais, para que eles perguntem. Mas se caso eles não perguntarem, falem. No que vocês trabalham, peçam para registrar isso no prontuário, porque essa informação é preciosa. Se caso acontecer alguma coisa, algum acidente, alguma situação que você precise pegar o teu prontuário, né, para previdência que seja, e essa informação estiver registrada de forma, com carimbo do profissional, dizendo onde você trabalha, como que é o seu trabalho, como que você desenvolve o seu trabalho, isso faz toda a diferença. Também se o profissional, se o empregador, você sofreu um acidente, ele não quis, se negou a abrir CAT, que é uma obrigação dele, mas ele não quis, se você for na unidade de saúde, profissional de saúde, qualquer profissional de saúde, em especial do SUS, pode abrir uma CAT, você mesmo pode abrir uma CAT, o sindicato, se você for filiado a um sindicato, pode abrir uma CAT, ou seus familiares podem abrir uma CAT. E também no serviço de saúde, tem uma situação de doença que você sabe que é relacionada ao trabalho, solicite a notificação, fale da notificação, é importante esse trabalho em conjunto, porque quanto mais a gente notificar, mais a gente vai ter informação, mais a gente vai poder fomentar e embasar e exigir políticas públicas e ações para melhorar os ambientes e os processos de trabalho. É isso. Obrigado. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Bola Toda. E para a bola continuar rolando em Foz do Iguaçu, é muito importante que você dê seu like, você comente, tá? Mas se inscreva no nosso canal. Isso vai ser um prazer imenso ter você comigo, no meu grupo, no nosso grupo. E eu desejo muita energia positiva para você e para sua família. Mas toca o sino, hein? Se inscreva, hein? Até o próximo episódio.